poder realizar o dialogar. Então, primeiramente, eu quero convidar você a agradecer a Deus e depois o pastor Fernando, pastor Fernando, só quero pedir ao agente de Deus que você evitem passar aqui, que a câmera, depois o Anderson vai ter que fazer alguns cortes. Lembrando os irmãos que não vai ser transmitido online. Depois estará disponibilizado no site, no YouTube da nossa ordem, posteriormente. E vai ser gravado, vai ser transmitido online. Então, quero agradecer a todos, pastor Fernando. Quero também, de uma forma especial, agradecer ao pastor Fernando pelo acolhimento, pela liberalidade do espaço que deixa. Tá? O pastor Fernando também enfrentou algumas lutas aí essa semana. Não cabe nem correr nem falar. Mas agradecer a Deus pela vida que pastor Fernando. Eu quero dialogar pela abertura do nosso dialogar. Esse dialogar, ele retorna depois de alguns anos parados. A pastor Edivaldo, que participou da primeira edição, o Paulo Rosa, que organizou a primeira edição, depois. Foram quantos anos? 7, 8 anos, aí parou, e agora estamos retornando. É um desafio. Tá? É um desafio para nós, como ordem, pastores, porque principalmente no tempo que as pessoas querem impor as suas posições, seus posicionamentos, não querem dialogar, falar sobre dialogar, para alguns parece. Então, cabe a nós, como batistas, rompermos essas barreiras. Eu agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, dos leitores, que aceitaram esse desafio. Legal, bem-vindos a Betel, e pessoas imperfeitas, começando o pastor dessa igreja aqui. É uma honra poder melhorar isso, não só uma orientação alguns não precisam ou pegando elevador no solo para a nossa desejo que você possa dar o melhor que nosso lugar. Você está vendo? Consegui monitorar aqui. Não, qual é o dispositivo aqui da plaquinha? É Yamaha. MG12, uma coisa assim. MG? Isso aí. Meu Pai, das mais infelices do estado de São Paulo. Seja visitando cada coração, cada pastor aqui, cada ouvinte, cada servo. Nós, ó Pai, vamos a toque para nós. Vamos sair daqui edificados, encorajados a realizar muito mais. Ajude-nos, ó Pai, a estarmos nas condições de rota também. Esse encontro
Abra portas, para relacionamentos que vão edificar, ó Pai, a vida de cada um que aqui se encontra. Espírito Santo de Deus, eu também peço uma bênção especial para as famílias de cada um, ó Pai, que aqui se encontra. Fortaleça, meu Pai, essas famílias, as nossas famílias, que elas possam ser visitadas pelo Senhor, assistidas pelo Senhor e supridas pelo Senhor. E se algum dos teus servos que aqui se encontra está fraco, abatido, que o Senhor possa, meu Pai, usar a comunhão que aqui está sendo, meu Pai, presente com o teu Santo Espírito, para curar esse coração, fortalecê-lo pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, obrigado pela liderança da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. Abençoe, meu Pai, cada um deles, assim como a cada preletor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos e um excelente congresso Dialogar. Bom dia, graça e paz a todos. Rápida informação aqui, para passar a palavra já para Paulo, é que o intervalo está sendo cancelado, tá bom? Horário, brincadeira. Mas precisa mesmo. E também as inscrições, cadê o Anderson? O Anderson ali, ó, procura o Anderson. Tem aqueles que ainda não fizeram a inscrição para ele para assim fazer. Nessa primeira parte, nós vamos ter a fala do Paulo On. Ele vai falar sobre, na verdade, todos eles vão tentar responder uma pergunta. Paulo vai tentar responder a seguinte pergunta: há mais de um evangelho no Novo Testamento? Logo em sequência, nós vamos ouvir o Ziel, a centralidade do evangelho para a reflexão teológica. Depois, Ana Maria, a igreja evangélica tem uma crise com o evangelho? Até eu gostaria. Ziel, seja muito bem. Paulo, por favor. Coisa comum que o Paulo tem é que ele é São Paulino. Perdemos ontem, mas faz parte. Éramos invictos até ontem, né? Sei o quê? Gente, o Paulo é pastor da igreja presbiteriana, metropolitana na cidade de Campinas. Professor de teologia no Seminário Teológico Servo de Cristo, é um colega. Também no Seminário Presbiteriano do Sul, Avenida Brasil, 1888. E do ladinho, hein, Paulo? Já fui muito naquela biblioteca. Hein? Então, quero agradecer pela sua vida. Fique à vontade. Bom? Deus possa te usar para falar conosco. O Paulo ele vai precisar sair na hora do almoço. Então, se você tiver perguntas, pode também ir colocando aí, mas provavelmente o Paulo não vai poder responder, mas o Zé pode. Então, isso é para ele, porque ele precisa buscar os filhos dele. Ele mora aqui mesmo na Zona Norte, ele precisa buscar os filhos dele na escola, então você não precisa justificar, eu já estou avisando que você... Queridos primos, irmãos. Como é bom estar entre irmãos, não é verdade? Sempre bom. Estamos, não antes assim, na verdade é uma piscina. Sabe, eu estou na igreja em Campinas, em plantação, os batistas morrem de inveja da nossa. Nós somos. Agora, para que os presbiterianos usam a piscina? É lógico que é para o lazer, né? Porque para o batismo, poucas gotas são necessárias para nós. Então, somos ainda econômicos com os recursos que Deus nos dá. Só uma provocação para deixá-los atentos aí ao tema aí proposto. E a pergunta que eu vou tentar responder: há mais de um evangelho no Novo Testamento?
Para isso, eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Creio que os irmãos já têm na cabeça. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Senhor nosso Deus, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam aceitáveis a Ti. Assim, rogamos em nome de Jesus. Amém. Essas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Roma não apenas abrem a epístola com um vigor doutrinário, mas capturam também o cerne da fé cristã. O Evangelho não é uma mensagem meramente religiosa, mas o poder de Deus em ação, operando na salvação, revelando a justiça e a vontade de Deus, não como um elemento pontual, mas como um elemento, como o próprio Paulo fala, que do princípio ao fim, todos os dias da nossa vida, é assimilado pela fé, a fé que o justo professa. E desde os tempos apostólicos, a igreja tem se debruçado sobre essas palavras para compreender o que elas significam e também a proclamar o Evangelho, esse Evangelho com fidelidade, profundidade e com um senso de urgência. Entretanto, existe uma questão preliminar antes que deve ser feita e talvez seja a pergunta mais fácil, porém também a mais complexa de ser respondida por nós, que estamos nesse campo já há muito tempo. O que é o Evangelho? Talvez, se nós perguntássemos isso para a nossa membresia, para o nosso povo, eles sabem o que é, mas talvez não sabem articular em palavras. E não saber articular em palavras implica que nós sabemos, mas podemos não saber tanto assim, ou podemos saber de uma forma talvez distante do propósito central e do personagem central dessa mensagem. Várias coisas podem vir à nossa cabeça quando falamos sobre o Evangelho. De acordo com o contexto onde essa palavra é empregada, esse Evangelho pode assumir vários significados. Desde o Evangelho como sinônimo da própria palavra de Deus, até o Evangelho como um tipo de fenômeno religioso ligado aos evangélicos. Mas no sentido que primariamente nós temos, e utilizado em primeiro lugar pelo evangelista Marcos, Evangelho é um tipo de gênero literário que nós temos no Novo Testamento. 4 evangelhos que carregam esse nome. E um gênero literário que traz características próprias, um sentido teológico peculiar, partindo de gêneros literários que já existiam no período grego. Os gregos gostavam de narrar e falar sobre os seus grandes heróis, sobre pessoas importantes, fazerem os seus elogios ou elogias, principalmente por ocasião da morte, em homenagem a pessoas que deixaram lições importantes para a posterioridade. Essa palavra evangelho, que vem do contexto grego, que no começo significava algo relacionado à recompensa dada ao mensageiro, depois de um certo tempo, começou a ser identificado com o teor da própria mensagem, chegando na tradução que nós conhecemos como a boa notícia. E diante dessa palavra, e diante do tema proposto a nós hoje, se há mais de um evangelho no Novo Testamento, eu creio que devemos responder de 2 formas. Que sim, o Novo Testamento apresenta, em termos técnicos e clássicos, 4 evangelhos, considerados como biografias teológicas, que nos apresentam juntos o quadro completo e complexo de Jesus de Nazaré. Mas, também, o Novo Testamento fala de um só evangelho, no que tange a mensagem associada ao evento Cristo, ou seja, a encarnação, a morte, a ressurreição de Jesus, que se transforma no cerne
da proclamação da Igreja de Jesus ao longo desses 2000 anos de história. Então, talvez clarificar os termos seja algo importante nesse primeiro momento para respondermos de forma mais assertiva à pergunta proposta. O Novo Testamento começa com 4 livros que, desde os primeiros momentos da fé cristã, receberam o título de evangelhos. Nós sabemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um deles apresenta um testemunho parecido, porém não tanto, convergente, que se complementa sobre a vida, o ministério e a pessoa complexa de Jesus de Nazaré. Se nós fôssemos colocar uma pessoa aqui na frente e fôssemos analisá-la, com certeza existiria muitas perspectivas para se falar de uma mesma pessoa. Porque o ser humano é complexo, é mergulhado numa complexidade que ele próprio não consegue exprimir e explicar em palavras. Quanto mais o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, o quanto ele é complexo na sua perfeição, na sua humanidade, na sua divindade. E por isso, aprove a Deus, reúne 4 pessoas que, com perspectivas ora semelhantes e também ora divergentes, mas não distoantes, complementares, vão falar desse Filho de Deus que teve um ministério peculiar na história da humanidade. Por exemplo, Mateus destaca Jesus como o Messias de Israel, aquele que cumpre nele as profecias dos santos profetas do Antigo Testamento. Marcos, provavelmente o mais antigo, fala de forma direta e sem rodeio sobre esse que é o Filho de Deus que vence o mal através do sofrimento. Lucas, com seu estilo refinado e com seu estilo bem profundo, foca na compaixão de Jesus, especialmente por aqueles que a sociedade abandona, mulheres, pobres, pessoas que são marginalizadas, estrangeiros. E João vem com o seu refino teológico, falando sobre a questão da divindade de Jesus, focado muito mais naquilo que Jesus diz do que propriamente naquilo que ele fez. E esses 4 livros, esse quaternário dos evangelhos, nos faz enxergar esse Jesus que é o centro do cristianismo. E que nos joga a segunda definição que tange a mensagem do Evangelho, como a boa nova de que Deus em Cristo Jesus veio ao mundo para redimir os pecadores e inaugurar o seu reino, e essa pode ser uma definição bem concisa daquilo que nós podemos chamar de Evangelho. Então, além de ser um gênero literário, o Evangelho é uma proclamação de salvação, e nesse sentido, a Igreja tem um único Evangelho, que é para todos, em todos os tempos, que engloba não somente momentos particulares de recorte do ser humano, mas engloba toda a essência e existência do ser humano, na sua integralidade, na sua totalidade. O termo evangelho era utilizado no mundo greco-romano para designar as boas notícias referentes ao imperador, a tudo que acontece dentro da sua esfera de governo, o imperador visto como um Deus vivo, como alguém que tinha o poder de todas as coisas, considerado como salvador do mundo, aquele que traz iluminação a todas as pessoas. Então, qualquer tipo de conquista relevante era considerado como uma boa notícia para o império daquele contexto, o nascimento do herdeiro, grandes vitórias. Tudo isso era considerado como uma forma de propaganda e, ao mesmo tempo, uma forma de consolidação do poder dessa pessoa. E o cristianismo primitivo reapropria, ressignifica essa expressão com a sua profundidade teológica e também escatológica. O verdadeiro evangelho é a notícia de que Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, é o Senhor e Salvador do mundo. Títulos outrora conferidos ao imperador romano, a César. O apóstolo Paulo define, na sua primeira carta aos Coríntios 15, 5-3, o conteúdo do evangelho que recebeu e que transmitiu, ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras.
E essa mensagem não é um mero conselho ou uma sugestão espiritual, que muitos consideram que o Evangelho seja. É uma notícia objetiva com implicações eternas. E sendo assim, o Evangelho cujo centro é a pessoa de Jesus de Nazaré é multiforme em seus resultados na vida da igreja, o corpo daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. E ao longo da história, teólogos cristãos procuraram esclarecer e desenvolver o conceito de evangelho e aplicar esse conceito na vida normal da igreja. E, como nós estamos num ambiente de diálogo, eu gostaria de trazer para a mesa de discussão 4 pensadores que, de forma bem pedagógica e de forma bem popular, tentaram explicar, cada qual do seu modo, o que para eles significa o Evangelho. Então, como um bom presbiteriano, eu trago 2 presbiterianos, né? Eu trago 2 anglicanos também, para nós fazermos essa discussão, né? Começando com Calvino e o Timothy Keller, e recheando aí com 2 anglicanos muito legais, o Michael Burt e o Tom Wright. Com isso, eu desejo olhar para o Evangelho, que é a mensagem única do Novo Testamento, como algo que atinge a vida dos seguidores de Jesus de uma forma inteira, integral, desde o seu momento de conversão até a consumação de todas as coisas. E, na verdade, nós podemos entender o Evangelho como o grande fio condutor que dá sentido àquilo que nós temos como a narrativa principal das Escrituras, que começa na criação, tem a sua crise na queda, tem a sua solução na redenção, tem o desdobramento na missão da igreja até o dia da consumação. No cerne de todas as abordagens teológicas sérias do Evangelho está a confissão essencial de que Jesus Cristo é o conteúdo fundamental dessa mensagem. O Evangelho não é primariamente uma mera doutrina ou um programa moral ou um chamado a uma prática religiosa, mas é o anúncio público de uma pessoa, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o centro da mensagem, o agente da salvação, o alvo objetivo da fé cristã. Como Lutero disse, tirar Cristo das Escrituras é como tirar o sol do mundo. E da mesma forma, remover Cristo do Evangelho é esvaziar essa mensagem da sua glória, graça e poder. Cristo é o centro do Evangelho porque nele se cumpre a justiça de Deus. Porque nele a misericórdia divina é manifesta. Nele a criação é reconciliada com o seu Criador. Ele, Jesus Cristo, é o Verbo encarnado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor ressuscitado que reina sobre tudo e sobre todos. Logo, a vida, morte, ressurreição e exaltação de Jesus não são apenas eventos salvíficos, mas a própria substância do Evangelho. O próprio fio condutor desse Evangelho, os pontos e as colunas que sustentam essa mensagem. Portanto, proclamar o Evangelho é, acima de tudo, proclamar a Cristo, esse ressurreto. É segui-lo, viver conforme a sua vontade. E vivenciar esse Evangelho na vida da igreja significa tornar visível sua presença entre nós. É o aspecto verbal que se manifesta de forma visível, de forma tangível dentro das nossas comunidades e a partir da nossa comunidade em relação ao mundo, que é a audiência maior dessa mensagem. Por meio da palavra pregada, por meio dos sacramentos celebrados, da comunhão partilhada, da missão estendida ao mundo, nós levamos ao mundo aquilo que o mundo mais precisa, que é Jesus Cristo, aquele crucificado, aquele que ressuscitou, que é o cerne dessa mensagem que, ao longo de muitos tempos, muitas pessoas se debruçaram para tentar definir. Começando, então, com Calvino. É lógico que um presbiteriano vai começar com Calvino, senão não seria um presbiteriano nata, né?
Para João Calvino, o Evangelho é o coração pulsante da revelação cristã. Nas Institutas, ele afirma que o Evangelho é a doutrina pela qual a justiça de Cristo nos é oferecida para que, reconciliados com Deus, tenhamos a certeza da nossa adoção como filhos. A justificação pela fé, para Calvino, é a chave que abre as portas do reino de Deus ao pecador e a doutrina a partir da qual toda a teologia cristã deve ser compreendida. A lei, segundo Calvino, revela a nossa miséria, expondo a nossa incapacidade de cumprir os bons propósitos de um Deus justo. Mas o Evangelho revela a misericórdia e a graça desse Deus que em Cristo providencia aquilo que Ele exige, inclusive agindo em nós para que nós possamos obedecer a Deus. A cruz, então, se torna o local onde a justiça de Deus é plenamente satisfeita e, ao mesmo tempo, onde o seu amor é derramado sem medida. Jesus Cristo, o plenamente inocente, toma sobre si a penalidade do culpado para que este, pela fé, seja declarado justo, seja imputado de sua justiça e seja, diante de Deus, absolvido e salvo. A letra mata. O Evangelho, por meio da ação do Espírito, vivifica. Essa vivificação não é uma elevação moral do ser humano, mas a imputação da justiça de Cristo e a regeneração operada pelo Espírito Santo. Então, o Evangelho é eficaz, porque não apenas informa, mas transforma. E a fé, nesse contexto, é obra do Espírito Santo, instrumento por meio da qual nós nos apropriamos da justiça de Deus, oferecida por meio de Jesus Cristo, não sendo apenas um mero consentimento intelectual, mas uma confiança viva no Redentor. E essa compreensão tem implicações profundas para a vida do crente e na igreja. Gera humildade, pois o cristão sabe que não tem mérito algum diante de Deus. Produz segurança, ou seja, o crente vive com a garantia de que Deus o sustenta em todos os momentos. Gera gratidão, ou seja, a vida cristã torna-se resposta ao amor e à graça recebida. E, finalmente, fundamenta a santificação, pois aquele que foi justificado começa, pela ação do Espírito, a ser conformado cada vez mais à imagem de Cristo. E, nesse sentido, o Evangelho para Calvino é a dádiva da justiça de Deus ao injusto e a reconciliação com o Pai por meio do Filho e a comunhão com Deus pela ação do Espírito Santo. Não é uma fórmula de conforto, mas uma convocação à fé, à formação de uma nova vida pautada no arrependimento. Porém, nós vemos uma ênfase muito individual na percepção de Calvino. Dado o tempo e o contexto onde ele escreveu as suas doutrinas e o nascimento de todo o movimento que leva o seu nome, a preocupação individual é importante. A questão da posição salvífica é fundamental, mas ela não é a única coisa que acontece. Ela abre as portas para entendermos a realidade que nós temos revelado no Evangelho com relação a pecadores que são justificados. Mas a pergunta que fica é, e a partir disso o que acontece? Temos santificação, temos a segurança da salvação na perspectiva calvinista? Tudo bem, mas o que mais esse Evangelho tem a nos trazer? E quais outras perguntas o Evangelho pode responder? Então eu considero que o pensamento de Calvino é um pensamento basilar, sobre o qual muitas outras coisas podem ser trazidas à discussão. E é nesse sentido que eu vou para um teólogo de hoje, saindo do século XVI para um teólogo que hoje vivo está, que é o Michael Bird, teólogo australiano, anglicano, e ele fala do Evangelho como uma história redentora. Ele amplia a compreensão do Evangelho para incluir toda a narrativa da vida de Jesus.
Ele define o Evangelho como a boa nova de que o reino de Deus foi inaugurado na vida, na morte, na ressurreição e na exaltação de Jesus, o Messias, o Filho de Deus e Senhor, e que isso tem implicação direta na vida, não somente da comunidade daqueles que creem, mas é o aspecto formativo de uma narrativa muito maior, que engloba muito mais coisas. O Evangelho, para o Bird, não se resume apenas à justificação, embora a justificação seja essencial. O Evangelho é também a proclamação da realização das promessas de Deus, da entrada na nova criação e da derrubada das potências malignas que, ora, reinam no mundo. Ele insiste que a boa nova, o Evangelho, não pode ser reduzido a um plano de salvação individual, como nós certamente estamos acostumados a entender a mensagem do Evangelho, mas deve ser entendido como uma grande história de Deus que redime o mundo em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não está interessado apenas em salvar pessoas, Deus está interessado em redimir tudo aquilo que Ele criou. Ele destaca que o Evangelho está enraizado na história de Israel, cumpre as promessas feitas por Deus a Abraão, a Davi, e inaugura uma nova aliança, sendo que Jesus é apresentado como o centro dessa nova aliança, como o segundo Adão, como verdadeiro legislador, como o representante de Israel. O Evangelho, assim sendo, é uma mensagem de salvação e um chamado a participar da história que Deus está escrevendo no mundo. Nesse sentido, aquilo que nós fazemos também importa e está sob o guarda-chuva daquilo que o Evangelho nos propõe a fazer. Deus está escrevendo uma história no mundo e Ele usa o seu povo para tal. A resposta ao Evangelho na teologia do Bird é uma fé obediente. Não uma fé abstrata, mas uma convicção viva em Jesus como Senhor e Rei de todas as coisas. Trazendo Jesus apenas do seu âmbito espiritual ou espiritualista para o âmbito da realidade tangente de todas as coisas visíveis e tangíveis no nosso mundo. Essa fé leva à lealdade ao reino de Deus, à santidade pessoal e ao engajamento com as necessidades de um mundo que clama pela manifestação dos filhos de Deus. Assim, o Evangelho reorienta toda a cosmovisão cristã e forma discípulos que anunciam e vivem a esperança da restauração de todas as coisas. Voltando um pouquinho para a tradição calvinista, agora analisando um pouquinho sobre como Tim Keller, pastor presbiteriano, já na glória, como que ele pensa o Evangelho? Ele pensa o Evangelho como paradoxo da graça. Tim Keller oferece uma definição profundamente pastoral do Evangelho, dizendo o seguinte: somos mais pecadores do que ousamos acreditar e mais amados do que ousamos esperar ao mesmo tempo. O Evangelho é uma mensagem, então, que humilha e exalta, pois, de uma forma, confronta o nosso orgulho com a gravidade do pecado e, ao mesmo tempo, consola o nosso desespero com a vivência transformadora da graça de Deus aplicada em nossas vidas. O Tim Keller, ele destaca que o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, mas o A a Z. É a fonte de transformação pessoal da identidade cristã, da missão do mundo e da forma como nos relacionamos uns com os outros. E ao mostrar que a salvação é inteiramente pela graça, o Evangelho gera humildade, coragem e amor. Humildade, porque nada podemos reivindicar como mérito diante de Deus. Coragem, porque fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Amor, porque fomos amados de forma incondicional. O Keller argumenta que o Evangelho não apenas nos salva, mas também nos muda profundamente em todas as dimensões da vida. No campo emocional, por exemplo, nos liberta da ansiedade e da culpa. No campo relacional, reconstrói comunidades marcadas pela dor. Ou seja, a igreja assumindo o seu papel de grande reconciliador no mundo.
no campo cultural, fornece recursos morais e espirituais para o engajamento com a sociedade sem assimilação, mas também sem isolamento. E essa é uma mensagem tão importante para um momento que nós vivemos, que é um momento de bolismo, ou seja, cada um na sua bolha e cada um enxergando o outro da outra bolha como inimigo, levando no nível pessoal diferenças que poderiam ser muito bem resolvidas ao redor de uma mesa. O Evangelho, segundo Keller, tem a força para renovar não apenas o indivíduo, mas culturas, cidades e estruturas sociais, quando crentes vivem como sal e luz, impulsionados pela graça. Uma igreja, como ele defendia, centrada no Evangelho, se tornaria uma comunidade terapêutica, missional, acolhedora, onde pecadores encontram perdão, cansados encontram descanso, céticos encontram razão para crer. E dessa forma, o paradoxo da graça, que nos rebaixa e eleva ao mesmo tempo, é a dinâmica vital da espiritualidade cristã que advém da compreensão correta do Evangelho de Jesus de Nazaré. É a partir dela que a igreja pode viver a verdade, a graça, justiça, misericórdia, doutrina sólida e um coração compassivo, indo na posição talvez contrária a muitos de nós, que polarizamos uma coisa em detrimento da outra. Mas quando o Evangelho nos chama a sermos tudo isso, ao mesmo tempo, de forma concorrente, ou seja, correndo juntos, para que o mundo tenha em nós um testemunho correto daquilo que é verdadeiramente o Evangelho. E por fim, indo para o tio Tom Wright, um velhinho muito simpático, né, por sinal, o Evangelho como reinado restaurado. Wright leva a reflexão a um patamar ainda mais integrador. Para ele, o Evangelho é a boa nova de que Deus se tornou rei em Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho é a proclamação de que o Deus de Israel se tornou rei de toda a terra por meio de Jesus, o seu Messias. Wright, ele critica a redução do Evangelho a um plano de salvação individual e meramente espiritual. Por isso que muitos calvinistas batem no Wright. Para ele, o Evangelho é escatológico, público e restaurador. Uma vez que Jesus é o cumprimento da história de Israel, a resposta à esperança dos profetas e o Senhor que derrota os poderes do mal por meio da vitória na cruz. A boa nova, o Evangelho, não é apenas que pecadores podem ir para o céu, mas que Deus começou a restaurar a criação através da ressurreição de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus e o Senhor de toda a terra. Lógico que uma coisa não exclui a outra. São coisas absolutamente integradas. O Evangelho, nessa visão, inclui a afirmação de que a nova criação começou já com a ressurreição e que os cristãos hoje são convocados a viver como agentes dessa nova realidade, nessa tensão dialética entre o já e ainda não. Encarnando hoje, no ainda não, o já da esperança desse reino de Deus. A missão da igreja, então, não se limita apenas a salvar almas, mas a testemunhar a realidade do novo mundo que Deus está formando em Cristo. Um mundo de reconciliação, verdade, justiça e paz. Como nós precisamos disso. Wright também enfatiza o caráter político do Evangelho. Eita, mas agora o couro começa a comer aqui, né? Dizer que Jesus é o Senhor é uma declaração política. No primeiro século, era uma afirmação de rebeldia direta e de traição contra o imperador, que era chamado de Senhor. A mesma palavra, Senhor, era usada ao imperador. Então, no primeiro momento, quando se falava Senhor, as pessoas entendiam que era César.
E esse Senhor, no Novo Testamento, é identificado com uma nova pessoa, Jesus Cristo. Não advindo das árvores genealógicas dos Césares, mas um revoltoso que morreu lá nos cafundós da Judéia, um Zé Ninguém, que depois de algumas décadas está causando uma comoção e virando o mundo de pernas para o ar. O Evangelho inclui essa afirmação. Ele é o cumprimento dessa profecia. Wright, ele também enfatiza que esse caráter político do Evangelho é algo que nós não podemos nos abster de pensar e de proclamar. Porque o Evangelho é uma confrontação dos poderes opressores e injustos com a autoridade legítima e restauradora de Jesus Cristo. E essa compreensão desafia os cristãos de hoje a viverem não apenas a sua piedade individual, mas a exercer a sua responsabilidade no campo público, promovendo sinais visíveis do reino de Deus em todas as esferas da sociedade. A igreja é a agência de salvação? É, mas pode ser muito mais do que isso. E o chamado do Evangelho é que a igreja seja, de fato, aquilo que as pessoas do mundo podem enxergar sobre a graça de Deus que restaura em Cristo todas as coisas, que faz convergir em Cristo tudo e todos. A fidelidade do Evangelho exige uma vida de discipulado integral, moldada pela narrativa bíblica, alimentada pelos sacramentos e guiada pela esperança da ressurreição. Para o Wright, o Evangelho transforma a ética, a economia, a ecologia, a espiritualidade. Ele, o Evangelho, redefine o que significa ser humano, não à luz da autonomia moderna, mas à luz da nova humanidade inaugurada em Cristo Jesus. E quais são as implicações práticas dessa colcha de retalhos que eu tentei trazer hoje? O Evangelho não é apenas assunto para pastores ou para seminaristas. O Evangelho molda o DNA da igreja de 4 formas. Tomando a perspectiva de Calvino, formando uma igreja centrada na cruz. Uma igreja que compreende o Evangelho como justificação pela fé, como reconciliação com Deus, onde a sua liturgia é marcada pela gratidão, sua pregação é cristocêntrica, os seus membros sabem que a sua identidade é recebida e não conquistada. Em segundo lugar, também por uma igreja que proclama a narrativa da redenção, de acordo com a perspectiva de Burt, ou seja, a compreensão do Evangelho como história que leva a uma compreensão de uma narrativa robusta, onde cada sermão, cada ação da igreja ecoa o drama bíblico da criação, queda, redenção e consumação, onde a formação do discípulo é uma formação integral, biblicamente integral e integrada também às grandes questões do nosso tempo. Na perspectiva do Keller, nós temos uma igreja transformada pela graça, uma igreja que vive o paradoxo dessa graça de uma forma humilde, acolhedora, confiante, generosa, relevante. Pessoas redimidas pela graça aprendem a perdoar, a servir e a viver com propósito. E, por fim, na perspectiva do Wright, uma igreja que exerce a sua vocação pública. Se o Evangelho é a proclamação de que Jesus é o Senhor, então a igreja não pode se esconder. A igreja se torna um sinal e instrumento do reino. Uma igreja comprometida com a justiça, com a verdade. A igreja que é o elo de ligação, uma cola espiritual a uma sociedade altamente fragmentada. O Evangelho que tem poder de exercer a sua voz profética, não tão próxima aos poderes do mundo para que ela não se corrompa e não tão distante para que ela não se torne audível. Numa distância onde ela possa sempre criticar, sempre apontar o dedo, quase nunca bater palmas,
Porque essa é a nossa função. A nossa função é uma função advinda dos grandes profetas da tradição hebraica. É criticar mesmo. É enxergar sempre o padrão de Deus diante daquilo que os seres humanos fazem. E, nesse sentido, a igreja tem uma voz pública. A jornada pela compreensão do Evangelho, desde os evangelhos canônicos até aquilo que os teólogos nos ajudaram a costurar como uma única mensagem do Evangelho, nos conduz de volta às palavras do apóstolo Paulo. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Essa justiça que não é apenas o padrão moral e divino, mas a sua ação salvadora que justifica, reconcilia e renova. Vários teólogos oferecem lentes distintas, mas profundamente complementares que enriquecem a vivência prática da fé da igreja. E nós precisamos assimilar tudo isso à luz daquilo que o Novo Testamento nos apresenta como a realidade objetiva desse Evangelho. E assim nós podemos afirmar com clareza que há apenas um Evangelho no Novo Testamento como mensagem. Embora anunciado de uma forma quaternária, mas o cerne é apenas um só. Mateus, Marcos, Lucas e João nos apresentam mensagens distintas, muitas vezes, mas todos como um só testemunho de um só Jesus Cristo, que é o Senhor e cabeça da igreja. Essa diversidade de relatos, longe de fragmentar a mensagem, enriquece a compreensão do único Evangelho, aquele que proclama que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que morreu para a nossa justificação, ressuscitou para a nossa salvação e que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos, cujo reino não tem fim. As vozes de Calvino, Bird, Wright, Keller, Ziel Machado, Kenner Terra, Paulo On, devem fomentar essa unidade em torno daquilo que é essencial. Todas as vozes convergem para a centralidade de Cristo e para a boa nova de que por meio dele Deus reconciliou consigo todas as coisas. Há uma só mensagem, uma só esperança, uma só fé e, olha, um só batismo. O Evangelho é um, certo? O Evangelho é um porque seu conteúdo é uma pessoa. Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, exaltado. A igreja que se apropria dessa mensagem vive com ousadia e humildade. A igreja proclama sem vergonha, serve com compaixão, adora com reverência e também com entusiasmo. A igreja não é comunidade perfeita. Nunca será. Mas é uma comunidade que, a despeito da sua imperfeição, é chamada a ser perdoadora. Em constante renovação no Evangelho que salva, no Evangelho que transforma, no Evangelho que nos envia a um mundo sedento pelo Evangelho. Nós sabemos que o mundo está sedento por essa única mensagem. Seja no púlpito, na praça, no lar, na missão transcultural, no TikTok, de preferência não fazendo dancinha. O Evangelho é a força motriz da igreja. E como Paulo, nós podemos dizer que nós não nos envergonhamos do Evangelho, pois é no Evangelho que encontramos a justiça de Deus, que nos salva, do começo ao fim, pela fé. Essa fé que sustenta o justo, pois o justo vive da fé. E a fé vem do Evangelho. E o Evangelho é Jesus de Nazaré. Aquilo que ele fez, aquilo que ele disse e aquilo que ele nos comissiona a fazer em resposta à sua graça. Senhor Deus, muito obrigado. Há um só Evangelho que nos une em uma só igreja, que hoje milita, que hoje sofre,
que hoje encontra espaço para que a sua voz seja ouvida, que luta com as suas próprias mazelas. Mas pedimos que Jesus, o único ator principal do Evangelho, nos ajude a caminharmos juntos, conscientes da nossa missão, conscientes do nosso lugar, fiéis a esse único Evangelho, única mensagem de reconciliação, de paz, de amor. Que coisas secundárias que, por vezes, nos separam, não tenham entre nós voz suficiente para ofuscar o brilho, a glória, o esplendor do Evangelho revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Bacana, obrigado, Paulo. Antes de trazer o Zé aqui, as perguntas têm que ser mandadas para o celular do Sérgio. Todos aí tem, né? O Sérgio é igual nota de R$1, que não existe mais, mas é popular ainda. Agora de 2, né, irmão? Zé, por favor. Zé vai nos falar sobre a centralidade do Evangelho para a reflexão teológica. Tá bem? Já tinha algumas perguntas para o Paulo, mas eu acho que o Paulo não vai estar aí para responder algumas, né? Mas legal, hein, Paulo? Mando para você depois pelo WhatsApp. Tá certinho? Gente, Ziel é um dos meus chefes, né? Começou mal, hein? Começou mal, né, Zé? Zé é pastor da Igreja Metodista Livre, São Paulo, professor do Seminário Servo de Cristo, estudou História, Teologia, casado com a Solange há 39 anos, pai do Tiago, que é casado com a Vivian Lee, Lucas e Sara, há 44 anos envolvido no Ministério Cristão entre Estudantes Universitários, ABU, e na igreja local. Curte corridas a longas distâncias e muita leitura, né, Zé? E coisa boa é que ele é filho de pastor Batista e pai de pastor Batista. Eu orei pouco, o meu pai orou mais, meu filho virou pastor Batista. Seja bem-vindo. Deixa eu só manter aqui a perspectiva do horário aqui. A gente mantém aqueles 50 minutos iniciais, é isso? Então tá bom. Irmãos e irmã, eu vejo uma irmã aqui, deve ter mais uma irmãs. Alegria estar com vocês aqui, poder participar desse evento. Eu cresci num ambiente como esse, papai foi pastor batista há mais de 50 anos, no Rio, no Espírito Santo, em várias cidades do Rio. Então, esses encontros da Ordem dos Pastores, os encontros convencionais. Então, esse é um ambiente muito familiar para mim. Eu aprecio muito me sinto em casa nesses ambientes. Por circunstâncias que Deus coloca no caminho, no retorno ao Brasil, depois de um período fora, nós fomos convidados para ajudar uma igreja metodista livre, Nikkei, que queria se tornar uma igreja que superasse o problema étnico. As igrejas étnicas, geralmente, elas são muito fechadas dentro da cultura. Então, em japonês, nós temos duas palavras muito parecidas, Kyokai e Kaikan. Kyokai é igreja, Kaikan é clube. Então, muito facilmente, uma igreja étnica se torna um centro de reserva cultural e compromete a vocação da igreja como sendo um lugar para toda a língua, povo, tribo e nação. Então, eles pediram que eu os ajudasse nesse processo. A gente achou que ia durar 6 meses. Já está durando 33 anos. O japonês é meio lento, né? Então demora muito esse negócio. Não, ele é coreano é esperto, né, já. Mas, então, por essa razão, então, eu continuo com uma dupla membresia. Aqui em São Paulo, quando eu cheguei, eu me tornei membro da Igreja Batista Jardim das Oliveiras. Na época, o pastor Manuel Té era o pastor lá. E aí, quando nós voltamos, fomos ajudar essa igreja metodista, o Té falou assim, não, você não vai ser excluído dessa igreja, você vai ser um membro com vínculo especial. Então, eu tenho duplo passaporte, na verdade, triplo, porque minha esposa é presbiteriana. Então, quando chegar no céu, eu vou perguntar, Senhor, qual que eu preciso apresentar aqui, né?
sendo educado numa boa tradição franciscana católica. Então, é a mistura, né? Eu sou o brasileiro típico, essa confusão religiosa. Muito bem. Então, a proposta é responder se há um evangelho, porque temos várias interpretações teológicas, né? Eu acho que, dentro da tradição cristã, nós não temos dúvida que qualquer tradição cristã vai afirmar a centralidade do evangelho para a reflexão teológica. Não há ninguém que vai dizer que não há essa centralidade. O problema é que a nossa reflexão teológica ela também é animada pela cultura, né? E essa influência da cultura ela tem o potencial de enriquecer a reflexão teológica, ela tem o potencial de ampliar o diálogo, ela tem o potencial de tornar mais pertinente o testemunho cristão, ela nos ajuda, cria pontes, então a cultura tem esse potencial, mas ela também tem o potencial de nos desviar, de contaminar a nossa reflexão, de tirar da centralidade o Evangelho, de tirar da centralidade o próprio Cristo. Isso compromete. Por isso que eu já vou começar pela conclusão, porque se você dormir, já entendeu o que eu quero dizer. Qual é a minha conclusão diante disso? Eu acho que nós temos na tradição cristã uma experiência muito importante que nós precisamos resgatar, que é a tradição conciliar, o diálogo. Sentar junto e colocar em apreço, em observação, a nossa leitura desse Evangelho, a maneira como nós estamos entendendo esse momento, abrir essa nossa percepção para outros irmãos e irmãs, para que a gente possa corrigir os nossos rumos. A mentalidade de lobby nos tomou de tal forma que isso tem corrompido e tornado incapaz a nossa possibilidade de diálogo. Então, nós proclamamos o Evangelho de um Deus que quer se comunicar com o mundo, mas nós não fazemos na prática o exercício de casa de que é ser coerentes com aquilo que nós proclamamos. Deus se comunica com o mundo e a gente para de se comunicar entre nós mesmos. Ou seja, nós, na prática, negamos a encarnação, na prática, nesse sentido, porque nós proclamamos um Deus que se revela ao mundo, que quer dialogar com esse mundo, que quer que a gente pense sobre o que Ele está dizendo, o que Ele tem dito, tem feito, mas o povo de Deus se fecha, como nós ouvimos aqui, essa questão do Paulo sobre essas bolhas, né, que ele mencionou. Então, eu acho que está na hora de a gente olhar para a história e a gente aprender da tradição conciliar, que não é uma tradição fácil, não é suave, diálogo é difícil, mas é uma coisa importante, fundamental, não vejo outro caminho. Eu tenho 3 filhos acadêmicos, fizeram a sua vida na vida universitária, na pesquisa científica. 2 na área da veterinária e 1 na área da educação. E é muito interessante participar das defesas de teses deles e ver o comportamento da banca e a postura de diálogo, o desejo de aprendizado mútuo. Eu disse, como seria bom se a gente conseguisse também no nosso meio desenvolver essa prática de alguém vem sentar, apresentar suas ideias, e uma banca séria ler o texto, conversar sobre o texto, fazer perguntas, aprofundar a discussão, sugerir caminhos. Então, eu tenho visto que, talvez no ambiente universitário, eles têm mantido um espaço mais saudável do que no ambiente eclesiástico para essas conversas necessárias, considerando a influência que a cultura tem na nossa reflexão teológica, daí as muitas leituras, né? Para quem foi aluno do Struz aqui em São Paulo, como eu fui, alguns de vocês talvez foram alunos do professor Richard Struz na Batista. O Struz tem a tese dele muito importante, que ele diz o seguinte: a reflexão teológica ela é fruto de 4 etapas. Ela é fruto da Escritura, ela é fruto da tradição, da experiência pessoal do teólogo e da perspectiva filosófica e ideológica do teólogo. Ele diz que a reflexão teológica nasce da conversa entre esses 4 elementos. A Escritura, a tradição cristã da qual você pertence, a sua experiência pessoal com a própria Escritura, a sua conversão e a sua perspectiva ideológica ou filosófica. Essas 4 coisas interferem na maneira como a gente faz teologia. Aí ele dizia o seguinte: como é que a gente mantém o equilíbrio entre essas 4 coisas? Ele disse, a cristologia é que segura essa onda. Ele diz, quando nós temos uma cristologia fraca, quem prevalece, geralmente, é a perspectiva filosófica e ideológica do teólogo.
Isso o Strauss dizia na década de 70 e 80. Está no primeiro capítulo dele, da Teologia Sistemática, publicado pela editora Vida Nova. E eu vejo muita pertinência nessa abordagem dele. Na experiência prática, olhando para os nossos dias, eu percebo essa tensão e percebo esse desequilíbrio que resulta naquilo que nós conhecemos hoje. Então, para corrigir essas coisas, sendo bastante humildes, eu acho, a gente precisa dialogar. A gente precisa sentar, teologia à mesa, conversar à mesa, porque à mesa a gente conversa com um tom mais baixo, a gente conversa mais desarmado e com mais disposição para ouvir e trocar ideias, né? Trocar ideias. Vamos aqui, então... Eu trouxe um material aqui, que depois vocês podem receber isso aqui, então não precisam ficar preocupados em copiar coisas, porque depois a gente manda para vocês as anotações todas, então a gente pode mais pensar junto um pouquinho. Lendo aqui em Gálatas, essa experiência da igreja que faz teologia e como que a cultura influencia na sua forma de fazer teologia. Então, Gálatas, capítulo 1, os versículos 6 a 10, diz assim: admiro-me que vocês se estejam afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, de anunciar boas novas diferentes daquelas que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes da que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que estou procurando a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria propaganda servo de Cristo. Aí vem aqui o seminário aqui. Não podia deixar a oportunidade passar, porque, né? Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer avançar aqui. Foi? Não, né? Eu nunca me dou bem. Opa, foi. Tem esse cartoon do livro do Os Guinness, que eu gosto muito desse cartoon. Ele coloca, então, essas duas embarcações. Eu traduzi ali um pouquinho o que o capitão está dizendo para o pessoal que está naquele barquinho menor. Bem-vindos a bordo, já estava na hora de você abandonar essa banheira velha. Bom, aí o barquinho se afasta e atrás vem escrito no barco grande Titanic, né? Duas embarcações com destinos muito diferentes, né? Então a gente tem aqui uma série de possíveis reflexões ou elucubrações desse diálogo entre o antigo e o moderno, né? A gente tem essa cultura de que, por ser moderno, parece ser melhor. E a gente tem alguns equívocos aqui, né? Alguns perigos aqui. Uma embarcação que preserva a vida, a outra que colocou a vida em risco. Eu acho que nós estamos sempre diante desse dilema entre a revelação antiga do Evangelho, a palavra antiga, e a sedução do que parece moderno, que parece novo e mais atraente. E, às vezes, nós embarcamos o nosso povo no Titanic, porque, simplesmente, por ser moderno é melhor, e a gente acaba conduzindo o povo para a morte, né? A gente acaba corrompendo o projeto inicial. Então, bom, depois vocês podem seguir pensando nas muitas possibilidades que esse cartoon apresenta, mas eu gosto desse desenho por propor essa discussão para a gente, né? De que forma nós nos relacionamos com a cultura, com aquilo que é moderno, e de que fato esse moderno nos ajuda a enriquecer a nossa leitura ou compromete a nossa leitura das Escrituras. Bom, aqui em Gálatas nós temos esse problema aqui. Imagina se eu chego para vocês e digo assim: olha, eu viajei um tempo e depois eu voltei e descobri que, para que você seja crente, todos vocês têm que ter os olhos igual do Paulo On.
Se vocês não tiverem feito a cirurgia para poder colocar o olho nesse formato, vocês de fato não são cristãos. Vocês precisam de um sinal físico para provar que vocês são cristãos. Basicamente, aqui, não eram os olhos que eles estavam querendo mexer, era uma outra parte do corpo, mas, enfim, eles estavam condicionando a fé a Cristo, a lealdade a Cristo, a essa mudança física. E causa essa tensão muito forte, né? E o texto diz, vocês tão depressa, tão rapidamente, estão negociando a lealdade a Cristo, vocês muito rapidamente estão se deixando levar por esses perturbadores, que vêm propondo um outro evangelho, que, na verdade, não é evangelho coisa nenhuma. A coisa ficou tão grave que nós temos aqui essa dimensão do duplo anátema. Seja 2 vezes anátema, aquele que provoca um movimento nesse sentido, de tanta rapidez, essa sedução. Porque mentir sobre Deus é coisa perigosa, né? Mentir sempre é perigoso, mas mentir sobre Deus vai acabar fazendo com que a gente minta sobre nós mesmos e minta sobre o próximo. Então, ninguém mente sobre Deus impunemente. E tem expressões de evangelho que são mentiras sobre Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz, isso parece ser um outro evangelho, mas não é evangelho coisa nenhuma, coisa nenhuma. E as mentiras que esses perturbadores trouxeram à igreja da Galácia faz com que Paulo se assombre e diz, eu me admiro que vocês tão rapidamente estejam passando do evangelho que receberam de mim a esse outro evangelho, essa sedução. E vocês estão se afastando. E um afastamento que tem tanto existencial como um afastamento teológico. Vocês estão se afastando do evangelho da graça e se afastando do Deus da graça. Do Deus da graça. Vocês estão caindo numa cilada. Então, é necessário essa dupla confrontação. E quando Paulo confronta, ele entra numa outra dimensão, porque todo mundo quer ser aceito, né? Mas ele tem que colocar em risco o seguinte, eu estou buscando a aprovação de vocês ou a aprovação de Cristo? Então, se eu quisesse a aprovação de vocês, eu não seria apóstolo, eu seria sorveteiro, pipoqueiro, porque ninguém tem problema com sorveteiro e pipoqueiro. Mas ele diz, é duplamente anátema. É duplamente anátema. Seja eu o responsável por anunciar um outro evangelho, diferente do que eu recebi do Senhor, eu mesmo sou maldito nesse sentido. Então, nós temos aqui esse evangelho que tem uma natureza, tem um objetivo e tem uma origem. Muito bem, deixa eu só passar rapidamente aqui, para a gente poder seguir, que eu quero entrar nessa questão desses desafios da cultura. Aqui, vamos ver aqui. Eu sempre... Opa, foi. Então, o evangelho e os desafios por discernimento, né? Começando lá de trás. O Stott costumava dizer que o principal ator em Atos, no capítulo 1 e o 2, foi o Espírito Santo, já o ator principal em Atos, no capítulo 3 a 6, foi o maligno tentando sufocar a igreja. Capítulo 5, Pedro, cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, cheio do Espírito Santo. No capítulo 5, vem um casal fofo da igreja trazer uma oferta aos pés dos apóstolos. Não é isso? E eles chegam com a oferta e o povo, nossa, que gente generosa, que coisa mais dorama, né? Mais fofa, né? E aí Pedro, diante de um ato de generosidade, diz para o irmão, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? E que discernimento é esse? Eu não sei se na minha igreja alguém trazendo uma oferta assim, nós teríamos esse discernimento. Sinceramente, eu tenho que confessar. E se alguém tivesse esse discernimento, provavelmente eu diria que Satanás está nele.
para o recusar tamanha generosidade. A minha mãe costumava dizer que o diabo não tem cara de diabo. Se tivesse cara de diabo, ninguém seguia. Então, como é que, por trás de um ato de generosidade, o que se vê é uma ação de uma tentação a Deus, ao Espírito de Deus, e um coração cheio de Satanás, fazendo uma oferta generosa. Aqui a gente tem que chupar uma cana, né? Dar uns glória e aleluia, e reconhecer que precisa de uma unção diferente, é ou não é? Não é não? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Isso, é isso. Estamos precisando de coisa, né? Mais do que diploma, estamos precisando aqui, não é verdade? Estamos precisando de uma sintonia com o Espírito de tal forma que a gente consiga reconhecer o mal travestido de bem. Essa é a nossa luta, irmãos. Essa é a nossa luta. O mal nem sempre vem com cara de mal. Então, essa experiência da história, e eu vou dialogar bastante com a história hoje, nos mostra que Satanás não mudou a sua estratégia. Ele usou a violência física e a perseguição para destruir a igreja, no primeiro século, continua em alguns contextos fazendo isso. Não é? Ele usou o comprometimento moral para corromper a partir de dentro. Ananias e Safira é um exemplo, e continua fazendo isso nos nossos dias. Ele usa a distração social e teológica, que visa desviar os líderes das suas tarefas prioritárias, da pregação e da oração, ou desviar a igreja de sua perspectiva, como uma comunidade messiânica, aqui citando o excelente texto do Alonso, que diz que a igreja que atua no tempo entre a memória da cruz e a esperança do Cristo ressuscitado. Eu acho essa definição fabulosa. Por isso que eu coloquei ali, Alonso. Essa perspectiva do horizonte escatológico, o reino de Deus e o horizonte escatológico. Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Nós estamos entre um túmulo vazio e um trono ocupado. Isso é fundamental para evitar essas seduções. Então, a violência física, a perseguição, o comprometimento, a distração social, são elementos que Satanás continua utilizando. E a nossa reflexão teológica tem que lidar com essas coisas, tem que discernir essas coisas, tem que conduzir a igreja no meio dessas coisas, dessa realidade. Não é? Então, quais riscos para uma igreja que cresce? Nem tudo que cresce é bom, né, gente? Barriga também cresce. Se não for gravidez, não é bom. Não é verdade? Inflação também cresce. Câncer também é crescimento. Não é? Nós nos tornamos muito pragmáticos para fazer essa análise de crescimento, né? Quando eu era treinador de basquete, lá no passado, eu tinha um jogador de 15 anos com 2 metros de altura. Ele era uma máquina. Mas ele só tinha 15 anos. Ele era grande, forte, mas não tinha juízo. Então, por ser grande e ter uma boa estrutura, não quer dizer que a gente é maduro, né, gente? A igreja de Corinto, a vocês não falta nenhum dom. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 14, versículo 20. Parem de pensar como crianças. E comecem a pensar como adultos. Então, nem a presença de todos os dons assegura a nossa maturidade. A presença de todos os dons só indica que o Espírito Santo é gracioso e está atuando no nosso meio. Mas temos que pensar como adultos. Porque ninguém cura câncer com cibalena, não é verdade? Com Novagina, né? A gente tem que dar uma resposta proporcional ao problema que foi proposto para a gente. Então, que desafios esses riscos trazem para a nossa forma de ler o Evangelho? Quando as várias interpretações deixam de ser um esforço solidário, quando elas deixam de ser um esforço solidário na busca de compreensão e passa a ser uma ameaça para a unidade e testemunho da igreja. A gente precisa se perguntar sobre isso. Não é? Essas várias interpretações vão ocorrer. É a nossa limitação sendo expressa ali.
Mas o próprio Senhor nos dá recursos para a gente poder expor essas nossas limitações, conversar sobre elas, descobrir e tentar entender melhor de que maneira o Evangelho se faz plenamente Evangelho nessa situação. Não é verdade? Então, o diabo não mudou os seus métodos, ele continua perseguindo, corrompendo e distraindo. E a gente precisa se perguntar quais são os riscos que ameaçam a nossa igreja hoje, que realidades estão ocultas e não são discernidas corretamente. Onde é que a gente tem escorregado o nosso pé na nossa reflexão teológica? Né? Então, eu vou citar aqui Thomas Oden, um teólogo metodista do século passado. Ele disse assim: a presença cristã no mundo mudou da concessão idólatra à acomodação, da acomodação ao ajustamento, do ajustamento à entrega, à rendição moral. Quando o evangelho da graça é abandonado, o que se segue é uma gradual adaptação de outros valores ao abandono do evangelho, culminando com a assimilação do cristianismo pela modernidade desesperançosa. A noção de que o mundo deve estipular a agenda para a comunidade de adoração foi uma rendição preemptiva, uma vez promovida com princípio altivo, mas agora sendo reconhecida como uma massiva perda da identidade cristã. Na religião civil, o apostolado tornou-se domesticado. Grande advertência. O Thomas Oden é um teólogo muito sui generis, porque ele começou como um teólogo plenamente liberal, liberal daquele que assusta a criancinha, liberal, para usar o termo, o palavrão do meio evangélico, né? Liberal. E terminou a sua vida profundamente evangélico. Ele fez o caminho inverso. E foi isso que me atraiu ao Thomas Oden, porque eu tenho uma história de convívio na outra direção. Mas o que me atraiu a ele foi isso. Como é que alguém começando tão liberal teologicamente termina completamente evangélico na sua teologia sistemática, nos seus textos? Bastante trabalho que ele fez. Mas ele diz que esse perigo da acomodação e da rendição moral, da maneira como a gente lida com a cultura. A gente vai se ajustando à cultura e dando um abraço de morte na cultura como igreja. E a gente vira mais uma expressão da cultura do que uma comunidade de esperança. Essa é a atenção das 7 cartas da igreja no Apocalipse, com exceção de 2. Nas 5 cartas, o que o Espírito diz à igreja é o seguinte: vocês se tornaram mais parecidas ao seu entorno do que ao seu Senhor. Olha de novo a cristologia. No capítulo 1 do Apocalipse, aqui falando diante do autor especialista de Apocalipse, o Terra aqui, no capítulo 1 do Apocalipse nós temos a revelação do Senhor, certo? Ele vai se revelando. No capítulo 2 e 3, cada aspecto do Senhor que foi revelado no capítulo 1 é direcionado a uma das igrejas, certo? Então, temos uma cristologia renovada para uma eclesiologia renovada. Uma nova percepção de Cristo para corrigir a igreja. Ele diz: eu ando no meio de vocês, eu sei onde estão as suas fortalezas e sei onde estão as suas fraquezas. Vocês se acham poderosas, vivas, mas estão mortas. E vai revelando para a igreja uma situação que não correspondia à autopercepção da igreja. No meu tempo batista, na infância, o culto de quarta-feira de oração começava com um hino: vem e visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça, ela murcha, ficará sem vigor. E a gente cantava: vem, visita, vem, visita. Precisamos voltar a cantar esse negócio, gente. A gente tem que perguntar para o Senhor se a nossa percepção, a nossa autopercepção como igreja, corresponde à percepção do Senhor sobre nós. Então, o que é que o Senhor tem a nos dizer, conhecendo a nossa realidade, de maneira profunda, que só o Espírito pode conhecer? Nenhum teólogo, nenhum antropólogo, nenhum historiador conhece a realidade da igreja como o Espírito conhece. Ele pode revelar aquilo que está oculto. Ele conhece, nós não.
E as nossas armadilhas teológicas, muitas vezes, é mais um esforço de adequação à cultura do que de questão de palavra a essa cultura, de evangelho a essa realidade, de boa nova a essa realidade. A gente pergunta, como é que o evangelho se torna boa nova nesse contexto? Não é? Muito bem. Um outro desafio da nossa cultura, eu vou usar aqui um outro autor agora, Eugene Peterson, especialmente nesse livro, A Maravilhosa Bíblia. Ele fala sobre a trindade substituta. Ele diz que na nossa cultura, por causa do narcisismo, o eu como texto soberano. E como é que esse eu como texto soberano interfere na nossa forma de fazer teologia? Ele segue. Vivemos em uma época na qual todos somos treinados desde o berço para escolher por conta própria o que é melhor para si. Aprendemos cedo que temos o direito à opinião decisiva. Se a cultura realizar um trabalho caprichado, nós entraremos na idade adulta supondo que as necessidades, os desejos e os sentimentos formam o centro de controle divino de nossas vidas. Essa é a trindade substituta. A santa necessidade, o santo desejo e os santos sentimentos. Ele diz, se a cultura fizer um bom trabalho na gente, nós vamos chegar à idade adulta crendo que são essas três coisas que definem o que eu devo fazer, o que eu quero fazer, porque eu preciso fazer, enfim, é isso que importa. Então, ele diz o seguinte, na formação dessa nova trindade, que define o eu como texto soberano para a vida, a Bíblia não é ignorada nem banida. Ela mantém, de fato, um lugar de honra. Mas as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas por uma trindade pessoal, muito individualizada, composta por meus desejos santos, minhas necessidades santas e meus sentimentos santos. Eu não coloco a Bíblia à margem. A Bíblia continua ocupando o mesmo espaço, não a mesma importância. Ao invés de ser a trindade santa, a qual eu sou chamado a obedecer, a transformar a minha vida, eu ajusto o texto àquilo que eu considero ser o mais fundamental. Minhas necessidades, meus desejos e os meus sentimentos. Se é isso que vale, a Bíblia tem que se ajustar a isso. Isso altera completamente a minha forma de fazer teologia. Minhas necessidades são inegociáveis. Meus chamados direitos, definidos individualmente, são fundamentais à minha identidade. Minha necessidade de realização, de expressão, de afirmação, de satisfação sexual, de respeito, a necessidade de seguir o meu próprio caminho, tudo isso oferece um fundamento para a centralidade do ego e fortifica o meu eu, evitando que ele seja minimizado. É a egolatria, em outros termos. Então, a nova trindade não se desliga de Deus ou da Bíblia. Ela simplesmente os coloca a serviço das necessidades, dos desejos e dos sentimentos. O que nos agrada, pois somos treinados durante toda a vida a tratar a todos e a tudo desse modo. Fica tudo no mesmo terreno. É a prerrogativa da soberania, a soberania do ego, o eu como texto normativo. Então, a gente mantém a formalidade protestante de que a palavra continua sendo a nossa regra de fé e ordem, sujeita a esse ego. E diz, o texto se ajusta àquilo que eu quero que o texto... Então, já não é mais negue-se a si mesmo. Paulo, para a Bíblia, ajuste quanto antes. Não é uma fé que inicia com uma negação. Tomar a cruz, e o detalhe do evangelista, diariamente. Não, detalhe interessante? Diariamente. Então, numa época em que é a afirmação do ego, do eu, a força cultural mais importante, essa mensagem de negue-se a si mesmo
e tome a sua cruz, é um anti-evangelho para essa cultura, nesse sentido, se definimos o evangelho pela cultura, não é verdade? Então, o perigo de instalar o eu como texto, com autoridade para a vida, ao mesmo tempo que honramos as Sagradas Escrituras, dando a elas um lugar de proeminência na estante, é tão grande quanto insidioso. Nenhum de nós está imune desse risco, desse perigo. Em nenhuma época da história, o povo de Deus esteve imune a esse risco. Daí o ministério dos profetas. Daí porque aquele povo, ela fala de mim, se vocês conhecem, ela fala de mim, a Escritura fala de mim, não é? Então, foi assim no passado e continua sendo no presente. O problema é que esse inimigo não vem com cara de inimigo. É a oferta generosa de Ananias no templo. A gente precisa de alguém cheio do Espírito Santo que diga assim, Satanás encheu o teu coração. Vamos terminar com uma vigília de oração, essa reunião de hoje. A reflexão e a oração trinitárias diante das Escrituras Sagradas servem para cultivar uma atitude de submissão que propicia o desenvolvimento em Deus da maneira pela qual se revela ampla e pessoalmente como Pai, Filho e Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Bom, deixa eu voltar aqui, uma outra parte, então. Então, antes de eu falar sobre isso aqui, nós vimos aqui aqueles riscos que a cultura oferece no início, lá, a perseguição, a violência, a sedução do entorno. Depois vimos aqui, mais para a nossa contemporaneidade, o lugar do eu, a cultura narcísica, que interfere na forma como nós lemos a Escritura, e a gente subjuga a nossa reflexão teológica a isso, e então nós temos os problemas que temos hoje. Aí nós temos o problema da experiência, da questão da missão da igreja. Quando a gente pensa em como é que a gente evita que um movimento se torne um monumento? Tá bom? 3 coisas são fundamentais para a gente manter o movimento, apesar do tempo, em movimento. A história, que tem a ver com a origem, a identidade, que tem a ver com os distintivos, e a visão, que tem a ver com o arranque, que é aquilo que nos move adiante. Certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu dou ênfase à história e à identidade e desconsidero a visão, o perigo que acontece é a institucionalização. Eu fossilizo o movimento, tá bom? Então, aqui eu tenho as ênfases e aqui os perigos, tá bom? Então, quando eu dou ênfase à história e à identidade, mas perco a visão para a qual eu fui chamado, como organização, como corpo, como organismo, a gente se institucionaliza. É impressionante a quantidade de igrejas que quer fazer um avanço na missão resolvendo um problema de regimento interno, sugerindo reformas institucionais para solucionar problemas vocacionais, né? Mas a gente cai nessa vida. O que a gente esqueceu? A visão. Quando eu dou ênfase na história e na visão, e eu desconsidero a identidade, a nossa confessionalidade, a gente desaparece como organização. A gente deixa de ser o que é chamado a ser. Eu nadava aqui em São Paulo na ACM, Associação Cristã de Moços, e teve um torneio de Masters, né? O pessoal velho que cai na água para passar shampoo no cabelo depois, né? E aí, na ordem do dia, estava assim, o torneio, abertura, devocional, e depois as diversas categorias que iam competir. Eu falei, finalmente eu vou ver agora na Associação Cristã de Moços o aspecto cristão da devocional. Aí o presidente da organização começa a devocional, ele pega uma poesia de um músico popular, lê a poesia
diz, devocional feita. Eu falei, se ele queria ler poesia, por que ele não lê um salmo? Não é associação cristã de moço? No momento chave para evidenciar esse aspecto da identidade da organização, por que ele não lê um salmo? Tem tanto salmo na Bíblia, tem tanta poesia na Bíblia, por que tinha que escolher nada contra o outro? Mas naquele momento, falei, pois é. Então, quando a gente dá ênfase na história e na visão, mas desconsidera a identidade, a gente compromete a nossa existência, a gente desaparece como organização. Mas quando eu dou ênfase na visão e na identidade e desconsidero a história, eu perco a perspectiva. É importante contar a história. Já houve tempo que a Igreja Evangélica Brasileira contava mais a história. Vou dar um exemplo bem peculiar. A geração de vocês se mata para fazer a reforma do templo. Aí vem a geração dos filhos de vocês, que não participaram das rifas no bairro, não venderam coxinha na cantina, não encheram porquinhos de moeda do banco, cofrinho. Eles não sabem o esforço que a geração anterior teve que fazer para eles desfrutarem da quadra na igreja. Eles acham que, quando eles nasceram, já estava lá, que tudo é fácil. Se você não conta a história, você não fortalece a gratidão e o senso de compromisso nas gerações mais novas. E a gente pode se perguntar, quanto do nosso púlpito é dedicado à história? A história da própria igreja local, a história da fé cristã, a história dos pensadores cristãos. Né? Hoje o presbiteriano começou com Calvino. A gente pode começar no século I, não é? Esses presbiterianos gostam de começar com Calvino, não. É o marco zero deles, não é? Você começou com Paulo, né? É verdade. Eu, como bom metodista, tenho que reconhecer meu pecado. Então, é isso. Então, quanto do nosso púlpito é gasto nas reflexões concernentes à nossa identidade como cristãos, a nossa fé, a nossa confessionalidade. E quanto do nosso púlpito é gastado em termos de para que somos chamados, essa realidade, essa comunidade messiânica, para o que somos chamados? Aqui a gente tem aqui uma dieta, uma proposta metodológica, um programa pastoral de dividir o nosso púlpito, a nossa escola dominical, entre história, identidade e visão. E medir proporcionalmente, fazer um equilíbrio. Por que um tripé, os engenheiros aqui sabem, o tripé consegue equilíbrio em qualquer território, não é verdade? Porque é um tripé, em qualquer terreno ele consegue ficar em equilíbrio. Então, é importante a gente considerar, manter o equilíbrio, porque quando a gente esquece alguma das coisas que estão acontecendo aqui, a gente entra em ciladas históricas terríveis. Vou ser mais radical, tá bom? Nós limitamos o acesso à mesa do Senhor, na prática, em função do voto. Sim ou não? Aí a gente desconsiderou os três, né? História, visão e tudo. Verdade? A gente entregou para César o que não pertence a César. Entregamos. E a melhor coisa para fazer é reconhecer que fizemos isso e pedir perdão. Não foi o sangue de César que pagou os meus pecados. E a mesa não é de César. Meu irmão que vota o oposto de mim continua sendo meu irmão. Quem chama a Deus de Pai não pode escolher o irmão. Pronto. Eu posso discordar dele, mas foi o sangue de Cristo que o salvou. Eu tenho que trazer para perto. E vamos aprender a caminhar junto. Nós, ao invés de propor para o mundo uma forma cristã de lidar com as divergências, nós embarcamos na mesma onda, entramos no mesmo Titanic e ainda não pagamos o preço, mas vai vir.
mas vai vir. O que semeia, colhe, é bíblico. O que nós semeamos como igreja, vamos colher. Porque nós embarcamos na loucura desse tempo, desconsiderando a história, a nossa identidade e o nosso chamado. E chamamos isso de fidelidade ao Senhor. Sério. Sério. Deus não tem compromisso com a desobediência do seu povo, tem? A gente ainda vai sofrer um pouquinho como igreja para aprender essa experiência. Mas vai ser bom, porque Deus disciplina a quem Ele ama, não é verdade? Chamou a igreja de Laodiceia de minha igreja. Não é verdade? Estou a ponto de vomitar, mas é minha igreja. A igreja mais indiferente, Ele promete o quê? Maior intimidade. Eu vou entrar e cear com você. Maior indiferença, maior intimidade. Tem esperança para a gente. Não é? Então, o que acontece? Quando a gente foca na identidade e descuida da visão, foca na identidade e na história, como igreja, nós nos institucionalizamos, nós nos fossilizamos. A nossa reflexão teológica ela vai virar quase que direito canônico, no mau sentido. A gente vai achar que normas e procedimentos internos resolvem a nossa crise vocacional. Quando a nossa reflexão teológica foca na identidade e na visão, mas descuida da história, a gente perde a perspectiva. Estamos respondendo o quê? Qual é, de fato, o problema? De onde nós viemos? Quando a nossa reflexão teológica foca na visão e na história e descuida da identidade, a gente desaparece. Quando o eu se torna o texto normativo e compromete a nossa confessionalidade, nós nos tornamos relevantes, entre aspas, para o mundo, mas irrelevantes para a causa do Evangelho. Em Gálatas, em alguns dos textos que Paulo utiliza, mas um texto especial para resgatar a história, ele diz: Jesus Cristo entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado, desde lá de trás. Essa perspectiva histórica, esse plano da redenção de Deus na história, por meio do seu povo, o resgate da história. Né? A identidade, vocês são filhos livres, herdeiros. Cristo assumiu o seu pecado e transformou você em filho. E você assumiu o status de herdeiros que o filho tem. Vocês são plenamente livres agora. Vocês não precisam de uma marca no corpo para ser filho. Vocês são filhos de Abraão. De quem vocês são filhos? Vai perguntar. De Sara ou de Agar? Ele vai perguntar. Vocês são filhos de Abraão. Vocês agora andam no Espírito. E se andam no Espírito, deixam ser conduzidos pelo Espírito em todas as áreas da sua vida. Ele vai dizer lá. Dentro de vocês habita aqui uma realidade do desejo natural, da natureza humana, confrontando o desejo do Espírito. Cada um vai conduzir vocês em direções opostas. Como é que se resolve isso? Joga na cruz isso. Crucifique o desejo de vocês. Crucifique os anseios de vocês. Crucifiquem isso, os desejos. Crucifiquem esses impulsos da natureza pecaminosa em todas as áreas da vida. Que ele vai dizer, né? Vocês são nova criação. Não importa se vocês são circuncidados ou não. O que importa é que em Cristo vocês são nova criação. Então, o apóstolo Paulo usa um pouco dessa dinâmica para corrigir a igreja na Galácia. Ele conta a história de quem vocês são filhos. O que é que Deus tem feito na história desde o princípio. Como vocês eram e agora deixaram de ser. Vocês agora foram crucificados com Cristo. É outra história.
os desejos de vocês, os impulsos de vocês, vocês vão jogar na cruz. Crucifiquem isso lá. Não serão mais guiados por isso. Vocês não precisam de ter um selo físico. Vocês têm a presença do Espírito. Vocês receberam o Espírito pelo testemunho do Evangelho ou porque foram ser por obediência da lei? Ele vai perguntar para aquele capítulo 3 magnífico dele lá. E no final das contas disse, cortado ou não, meu amigo, você é nova criação. E essa liberdade que você tem não é uma liberdade conforme o mundo. É uma liberdade para amar e servir. E ainda adjetiva o conceito de liberdade, que é uma palavra tão em voga, né? Tão querida pela filosofia, pela história, pela ciência política. E aí Paulo diz, não, mas a liberdade cristã existe, mas é outra liberdade. É uma liberdade para amar e para servir, não para dar vazão aos seus desejos. Então, de novo, para lembrar, quando a nossa reflexão teológica desconsidera a visão, a gente se institucionaliza. Quando a nossa reflexão teológica desconsidera a história, a gente perde a perspectiva. Quando a nossa reflexão teológica desconsidera a identidade, a nossa confessionalidade, a gente desaparece. Igrejas também morrem, viu, gente? Igrejas também morrem. Para terminar, das coisas que eu acho que, ao meu modo de ver, podem ser desafios da cultura para a nossa forma de fazer teologia hoje. Eu coloquei 10 itens, ou 9, talvez. Primeiro, a sedução das multidões. Não é impressionante como a multidão hoje é o selo de qualidade? Para ver se o evento foi bom ou foi ruim, a pergunta é quantas pessoas vieram? Não é verdade? Não é mais, onde tiver 2 ou 3 mil em meu nome, ali eu estarei. Que foi 2 ou 3, eu vou descer do céu só para 2 ou 3? Não vou perder a viagem, é ou não é? Agora, se tiver 2 ou 3 mil em meu nome, ali eu estarei. A sedução das multidões para avaliar. A gente já não reconhece mais a ação do Espírito Santo. A gente fica seduzido pelos números. A cultura da celebridade, não é verdade? De um lado, o Sermão do Monte, do outro lado, a cultura da celebridade. Né? Como é que a gente trabalha essa questão da dimensão ética do indivíduo? Acho que é um outro tema. O evangelho cooptado por movimentos culturais e políticos, do chamado ao serviço à sedução do domínio, é ou não é? Meus irmãos, muito da nossa eclesiologia hoje não passa de lobby. Desculpe, mas se tornou um lobby. O jeito como nós nos comportamos é como o lobby se comporta. O lobby faz mais dinheiro que a gente, mas o jeito é de lobby. Esse chamado nacionalismo cristão é uma desgraça, viu, gente? Não vou usar um termo paulino, anátema. Anátema. O lugar do dinheiro na nossa comunidade, do uso generoso ao uso idolátrico. O dinheiro sempre teve na comunidade, mas sempre como expressão de generosidade. Mas ganhou um peso idolátrico de definir coisas a tal ponto que a gente tem lugar VIP na igreja hoje. Para os very important pastors. A minha igreja Metodista Livre nasceu em oposição aos lugares selecionados VIPs pela igreja anglicana na época. Mas hoje está se tornando normal, não é? O silêncio conivente frente à desigualdade, o racismo, a violência de gênero, o esvaziamento ético do evangelho e a adoção de uma fé mística. Gente, o demônio não sai você dando volta na prefeitura orando. Você vai fazer chover. O demônio sai com voto. Vota certo. Mas a gente esvaziou o discurso ético do evangelho com solução mística. Vamos fazer 10 voltas na prefeitura, cantando firme nas promessas, vai chover água. Mas o demônio não vai sair, não. Porque para sair você tem que meter o voto certo.
A sedução da tecnologia, né? E a burocracia. Gente, qual é a reunião mais fraca da nossa igreja? Em qualquer lugar do mundo, eu ouço a mesma resposta. Eu trabalhei em 67 países. Em todos os países, essa é a resposta que eu ouço. Porque a nossa igreja acredita mais na tecnologia e na burocracia do que na oração. Eu tive um chefe na missão que dizia o seguinte: no século XX, a igreja desaprendeu a orar. Quem vem orar é só as irmãs do Wi-Fi, as irmãs do COC, que tem o Wi-Fi aqui no COC, que liga direto no céu. Mas não é impressionante isso? A reunião mais fraca da igreja é a reunião de oração. Por isso que o diabo traz oferta e a gente não reconhece. Por isso que ele traz oferta e a gente não reconhece que é um coração cheio de Satanás. Já estou pregando aqui, já vou fazer o apelo, já. Essa fé mística, né? Eu tive um aluno no seminário que me entregava a resenha manuscrita. E foi a primeira vez na vida que eu vi língua estranha na gramática. Porque eu não entendia o que ele escrevia. Na terceira vez que ele trouxe a resenha manuscrita, eu chamei ele no canto e falei, posso fazer uma pergunta? Eu vejo na sala de aula que você tem um computador de última geração, mas você me traz a resenha manuscrita, e eu não consigo ler o que você escreve. Você poderia imprimir para mim essa resenha? Aí o semblante fechou, caiu. Falei, opa, estou diante de alguma coisa que eu não conheço aqui. Ele, com a cabeça baixa, falou, professor, posso confessar um pecado? Eu falei, pode. Ele disse, professor, eu tenho um problema seríssimo com pornografia. E eu fiz um voto a Deus. Eu chego em casa do seminário à noite, eu deixo o meu celular e o computador no carro. Se eu levar para o meu quarto, eu vou acessar a internet, eu vou acessar a pornografia. Então, eu vou para o quarto cansado à noite, depois de um dia de trabalho, e estudo, e faço a monografia, a minha resenha manuscrita. Posso continuar trazendo manuscrito? Eu falei, eu não quero receber nada impresso seu. Nem o convite de casamento. Nada impresso seu. Ele me entregou pontualmente as 16 resenhas. Eu não entendi nenhuma. Foi aprovado com 10. Foi a famosa aprovação, Senhor, tu sabes. O que ele escreveu aqui, o que importa é o que o Senhor sabe. Eu não preciso saber, mas eu não vou reprovar um coração desse de jeito nenhum. Esse negócio de curso online, esse alt-tab. A gente tem que ter cuidado, né, gente? A gente está confundindo facilidade, comodidade com facilidade, né? Ninguém assiste culto, né, gente? Culto a gente presta, né? Não sou contra a tecnologia, não, tá bom, gente? Só que a tecnologia precisa passar por um crivo teológico sério. Que linguagem é essa que a gente está usando? Agora, definitivamente, o povo acredita mais na tecnologia e na burocracia do que na oração. E é por isso que a gente ora tão pouco. Eu estava em Recife, num culto de oração de quarta-feira, e eu fiquei escandalizado positivamente quando eu vi que não havia lugar na igreja. O pessoal estava do lado de fora para participar de uma reunião de oração quarta-feira. Eu falei, aqui está acontecendo alguma coisa. Eu tinha 700 pessoas na minha frente e tinha gente do lado de fora que não conseguia entrar. Aqui está acontecendo alguma coisa nessa igreja. O ideal de vida burguês, né? A gente trocou as promessas do céu pelas promessas escatológicas do mercado, né? Não é mais Maranata vem Jesus, agora é Magnata vem Jesus, é ou não é? A gente não canta mais Maranata, canta na igreja? Glória, aleluia, Maranata vem Jesus. Senhor, pode voltar, mas não agora, deixa eu ganhar um pouquinho. A sedução do mercado encheu o nosso coração, é a nossa expectativa de vida. Já não é mais o reino que nos oferece alternativa. O mercado, com a sua escatologia,
está nos dando esperança. Não é à toa que a fragilidade do compromisso missionário é evidente, né? Se o mercado responde, para que eu vou pregar? Não é verdade? O moralismo de aparências, desconectado da justiça do reino de Deus, é um absurdo o uso sistemático que cristãos fazem da mentira para justificar os seus pontos de vista. Eu tive que proclamar um jejum santo na minha igreja de WhatsApp. Falei, parem de usar o WhatsApp para divulgar mentira. Porque nós somos o povo da verdade. E a vantagem de ser pastor de igreja japonesa, quando o sensei fala, o pessoal obedece, né? Ele diz, isso aí. Eu falei, yeah! Obedece mesmo, senão eu vou jogar a maldição aí. Na verdade é disciplina, não é maldição, né? Mentira, joga maldição. O senhor dá uma disciplinada aqui, é ou não é? Então, esse moralismo de aparências, desconectado da justiça de Deus, que fica medindo o tamanho da saia, mas não está preocupado com o desemprego. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? A busca pela relevância social e o descuido da santidade. Meus irmãos, santidade é defesa da vida. A vida só é possível porque Deus é santo. Santidade é preservar a vida toda. Santidade não é pupila dilatada. Santidade é vida. Vida. Posso contar uma história rapidinho? Já passou da hora, já, né? Não vou contar, não. Vou contar, então. Eu prego mais no Ibirapuera do que no púlpito da minha igreja, porque eu encontro mais que não cristãos no Ibirapuera do que na minha igreja. Então, um amigo ligou para mim e disse, Zé, você está na igreja? Eu falei, não, estou em casa. Você pode ir para a igreja agora? Eu falei, por que eu preciso ir para a igreja agora? Porque preciso conversar com você. Eu falei, mas tem que ser na igreja? Só na igreja. Ele não é cristão. E ele veio conversar comigo porque ele havia sido descoberto numa conversa com uma outra pessoa diferente da esposa dele. O esposo dessa outra pessoa mandou as mensagens para a esposa dele, foi um inferno. Ele falou, cara, o que eu fiz da minha vida? Que bobagem um negócio desse. Você pode me ajudar? Eu falei, eu sou pastor, pô. Você está na igreja, você vai ouvir a Bíblia. Vou te contar sobre o perdão de Jesus, mas eu não sou cristão. Você chamou um pastor, na igreja você vai ouvir a Bíblia. Então, falei sobre o perdão de Jesus para ele. Aí ele ouviu e falei, você vai se comprometer comigo a fazer essas coisas? Tá bom. Na terça-feira eu estou no Ibirapuera, vem a esposa dele. Você viu o que aquele cachorro fez comigo? Eu sei o que ele fez. Você pode conversar comigo também? Posso. Você pode ir no ateliê? Posso no ateliê. Fui lá, falei, olha, eu trouxe aqui a Bíblia, a gente vai conversar sobre isso. Ele dizia, mas eu não sou cristão, mas vamos conversar sobre a Bíblia. Você chamou um pastor para conversar? É sobre a Bíblia que a gente vai conversar. Falei, olha, eu falei para o seu esposo isso aqui. E falo para você isso aqui. Se vocês se comprometerem com isso, vocês vão ver o resultado disso. 3 meses e meio depois, eu estou treinando no Ibira, vejo ele correndo na minha direção. Ele vem e me dá um abraço chorando. Eu falei, esse choro significa o quê? Você salvou a minha vida. Eu falei, não fui eu, não. Não fui eu, não. Ele me largou, eu vejo a esposa dele correndo na minha direção. Ela me abraçou e disse, Ziel, muito obrigado. A gente se reconciliou. Essa semana a gente vai fazer uma segunda lua de mel, nós estamos indo para o Chile. Aí eu falei assim, já, agora eu chorando, eu falei assim, eu preciso de incrédulos como vocês na minha igreja. Incrédulos que acreditam no Evangelho. Porque foi mais fácil com vocês do que com os crentes que eu tenho na minha igreja. Santidade, né? E, por fim, aqui a questão identitária, né? A questão da Imago Dei, né? Como é importante a gente voltar a discutir isso e aprofundar isso. Esse é um tema que nós vamos ficar com ele nos próximos 100 anos. Então, eu listei aqui 10 temas que hoje são temas nos quais a gente tem que se debruçar para fazer nossa pastoral. É aqui uma sugestão do Osmar no final das contas, né? Quais são as disciplinas espirituais para nos ajudar a discernir na nossa
formulação teológica, na nossa vida cristã, na nossa pastoral, né? No coração, o silêncio, a solitude, a leitura da Bíblia, a oração. No cotidiano, a amizade, a simplicidade, a alegria e a proclamação. E na comunidade, o serviço, a celebração, a confissão, o estudo e o diálogo. E o diálogo. Deus abençoe vocês. Gente, muito obrigado, Zé. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho de 10 minutos. Tá bom? 10 minutos. 10 minutos mesmo. Tá bom? Rapidinho.